de anuência. Declaração de anuência. Essa declaração, a doutora mesmo pode fazer. Declaração de anuência. Eu, nome completo RG-CPF, declaro para todos os fins de direito que fulano tem a posse há mais de 15 anos. De forma mansa, pacífica, com ânimos do homem. No caso dela, 30 e poucos anos, né? O extraordinário, ele exige o quê? 20, aí cai para 10, se for... O extraordinário, ele exigia no passado 20 anos. Agora hoje é 15. Se for moradia habitual, exige 10. No caso dela, então, moradia habitual. Perfeito, vai cair como uma luva esse uso capião. E o nome dessa ação vai ficar assim: Ação Declaratória Judicial de Uso Capião Extraordinária. Como é que é? Desculpa. O nome da ação, doutora, vai ficar assim: Ação Declaratória de Uso Capião Extrajudicial. Extrajudicial. Sobre a audiência, vai ter alguma audiência? O gostoso, a gente pode dispensar? Eu falo que às vezes a gente escolhe um outro ramo do direito, né? Um direito administrativo, direito penal, mas o Anjinho da Guarda escolhe um ramo para nós. E pelo jeito escolheu para você o direito imobiliário, hein? Aproveite. O gostoso do direito imobiliário é que muitas ações, a maioria, não tem audiência. E o uso capião normalmente não tem. O uso capião só vai ter audiência se o juiz, a juíza, marcar em virtude de um pedido da parte ou porque o processo se tornou litigioso. Mas em regra ele não é, porque é uma ação declaratória. Verdade. Entendi. Doutora, o que é obrigatório nesse uso capião? Não sei se a doutora já tem, mas certidão de propriedade atualizada, certidões de distribuidor civil, no nome da autora, né, dos autores. Certidão... certidão do Fala de novo a última. Certidão do distribuidor civil. Distribuidor civil? Distribuidor civil. Que é aquela certidão do site do TJ, né? A outra é do cartório, né? Essa eu já tenho. Já tem. É a certidão de matrícula atualizada, né? É a certidão informando que ela não tem nenhum outro bem no nome dela, né? É a certidão de propriedade atualizada, é a certidão do imóvel mesmo. Porque eu vi que tem aí a escritura pública. E a certidão? Mas lá no cartório não tem. Não tem? Lá não existe esse imóvel como se não existisse. Olha que beleza. Ele não tem matrícula aberta. Olha só. A gente vai ter que regularizar ele. Entendi. Sabe o que a doutora vai ter que fazer? Dentro da peça, eu vou te ajudar, a gente vai fazer o croquis juntos aqui. Mas dentro da peça, a doutora vai ter que alegar que é um uso capião para sanar um vício registral. Sanar um vício registral. Tá. Sanar um vício registral. Um vício registral. Esse uso capião, a doutora pode até usar no nome. Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária e de uso capião de vício registral. Por que eu falo usar no nome, né? Porque chama a atenção do juiz da juíza para julgar com mais qualidade, julgar com mais calma. Quando eles olham um nome novo, assim, de uso capião não tão comum, eles julgam com mais carinho, né? E aí... E aqui o magistrado é novo. E às vezes não gosta da matéria, né? Muitas vezes não gosta. Ele vai ter um pouquinho de trabalho. Eu acho que ele tem pouco tempo que tá aqui na comarca, ele é novinho, primeiro concurso dele, primeiro lugar que ele está trabalhando como juiz. E quando eles, né, advogam antes, isso é muito bom, né, doutora? Mas quando não advoga, deixa a desejar um pouquinho, né? É um problema. Agora, esse uso capião, o que a doutora pode fazer também? Ele vai ser judicial, né? Nós já sabemos qual que é a modalidade. É o do 1238 do Código Civil. Enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil. 1238 do Código Civil. E enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. 42? 42. 942. 942 da 5ª Jornada de Direito Civil. Direito Civil. Certo. Aí esse uso capião, doutora, que a doutora pode fazer até para, como é uma cidade menor, até para o cliente talvez ficar mais segura, a doutora poderia pedir, antes dos fatos, a verbação premonitória. O que
que seria essa verbação premonitória? A verbação premonitória, a doutora vai pedir para o juiz ou a juíza local expedir um ofício para que envie ao cartório da cidade e abra uma matrícula. Aham. Essa verbação premonitória pode ser uma verbação premonitória quando já tem a matrícula, e quando não tem, o cartório pode abrir uma matrícula e averbar que existe uma ação de uso capião em andamento, entendeu? Ah, desse respectivo imóvel, né? Desse respectivo imóvel. Entendi. Aí a gente pede isso aí antes dos fatos, né? Antes dos fatos. Uhum. Aí pode pedir também preliminar de justiça gratuita. Tem que ser porque ela não é aposentada, não é nada, não tem renda nenhuma mesmo. Pode pedir a justiça gratuita. E se for o caso, porque sempre no uso capião judicial nós temos que juntar a planta e o menor descritivo, né? Certo. Uhum. Mas em alguns casos o cliente não tem condições. Então o que a gente pode fazer? Pedir antecipação da perícia. Uhum. Eu acho que cabe aqui, porque senão ela vai ter que pagar um engenheiro para fazer isso. Porque o juiz normalmente vai falar, mas por que você quer antecipação da perícia? Para não gastar duas vezes, né? Porque se a cliente tem a planta, o menor descritivo, legal. E se não tem? Tem que mandar fazer, vai pagar para o topógrafo fazer. Então é melhor pagar o perito uma vez só, né? Certo. Uhum. Coloquei aqui. Pedir antecipação. Deixa eu ver o que mais que eu... Ah, sim. Então, eu não sei se você vai falar isso até no fim, se você tem alguma coisa, um modelo para a gente seguir. Eu vou fazer um croquis com a doutora para te ajudar. E aí, se você sentir que precisa de um aval, aí você manda a peça pro WhatsApp e eu olho para você. Pode, tá? Olha com muito carinho. Se quiser marcar a mentoria, eu corrijo também. Aí fica a seu critério. Vou te ajudar de um jeito ou de outro, tá bom? Certo. Esse uso capião nós vamos começar assim, endereçamento. Quando tem vara especializada, é para lá que nós vamos mandar, a vara riscos públicos. Mas aí não tem, né? É vara única. Aí é vara única, não tem jeito. A vara única, já se prepara, doutora, é 8,80. Pode ser muito legal, pode ser muito ruim. Eu avisei para ela, falei, olha, eu vejo com bons olhos aqui, mas eu não posso garantir para você, porque a gente não sabe, lá só tem uma cabeça. A gente não sabe, né? Mas vamos pensar positivo, vamos pensar que o juiz ou a juíza goste da matéria, seja estudioso sobre o assunto, porque o uso capião é uma matéria que tem que gostar, né? Você pega um juiz, uma juíza que estudou só pro concurso, poxa, na faculdade nós aprendemos 5 espécies e tem 36 espécies, é muito pouco, né? É um assunto muito mal estudado, né? É muito vasto. Muito vasto. A gente fica com muita dúvida. Fica com muita dúvida, é verdade. Mas nós já sabemos, o endereçamento à vara única, qualificação. A nossa cliente, ela é casada? Não. Não. Então, ela só teve união com ele mesmo, né? Tá. Então, ela que vai aparecer no polo da ação. O polo passivo não tem. O uso capião é muito comum de colocar no polo passivo um réu, mas não tem réu no uso capião. É um erro, né? Na verdade, é uma ação declaratória. Como o próprio nome diz, a ação declaratória de uso capião judicial extraordinária e de vício registral. Vírgula, conforme artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Aí nós vamos fazer o quê? Não tem polo passivo, nós vamos abrir uma preliminar. Na preliminar vamos pedir justiça gratuita, quando for o caso a gente pede prioridade processual, se o cliente tem idade, é idoso, enfermo, né? Mas acho que não é o caso dela, né? Não, é só questão da justiça gratuita mesmo. Pode pedir a verbação premonitória, se for o caso, se a doutora se sentir confiante. Como é vara única, então não pede não, porque às vezes o juiz ele é muito fraco, ele não sabe nem que ele pode pedir um ofício e mandar para o cartório. Para não criar um embaraço logo no começo, melhor não pedir. E a doutora já vai pedir em preliminar de justiça gratuita. Pede antecipação da perícia. Se a cliente for muito humilde, pede antecipação da perícia. Aqui é na preliminar ainda, né? Na preliminar. Antecipação da perícia. Certo. Além da antecipação da perícia, a doutora pode também, em tutela antecipada, fazer o quê? A doutora pode... É uma saída assim, acho que é uma saída inteligente. Pode informar do vício registral. Que esse uso capião, ele é notório, a necessidade do uso capião judicial, uma vez que o imóvel não tem registro no cartório, se faz necessário para a regularização, cumprindo uma função social.
a doutora pode bater nisso, né? Pode deixar claro que é um uso capião necessário. Por quê? Porque não tem matrícula esse imóvel aberta no cartório. Não consta, né? Junta a nota devolutiva, aquela negativa do cartório falando que não tem. E isso é importante trabalhar em preliminar também, até para que o juiz dê mais atenção, né? Então eu vou ter que pedir essa certidão ao cartório para eles informarem que não. Vai. Na verdade, a doutora vai fazer uma solicitação de certidão, vai vir uma resposta falando que não consta nada no cartório. Certo. Então, em preliminar, seria isso. Eu abriria mais uma preliminar nesse caso, viu, doutora? Eu abriria mais uma, que é do pré-questionamento ao princípio da função social da propriedade. Aí eu explicaria o que em preliminar nesses fatos? Eu explicaria que esse uso capião é notório, estamos falando de mais de 30 anos de posse, um imóvel sem matrícula, que caso esse uso capião não seja procedente, é uma afronta ao princípio da função social da propriedade. Diante disso, está pré-questionado para recursos especiais. Na verdade, a doutora está dando uma carteirada, falando, olha, esse caso é um caso sério, só dá para resolver através de uso capião judicial, não tem outro meio, porque não tem matrícula. Se não resolver, eu vou recorrer até Brasília, entendeu? Entendi. Então seria pré-requisito, pré-questionamento. Pré-questionamento, a doutora pode até chamar assim, pré-questionamento do princípio da função social da propriedade, do princípio constitucional da função social da propriedade. Institucional. E aí, Função social da propriedade. E eu gosto muito de trabalhar com preliminar assim, eu ensino muitos alunos nesse sentido, porque você pega um assessor, uma assessora, o que ele faz? Opa, tem até um pré-questionamento na peça. Eu não vou julgar a copia e cola, deixa eu dar pro juiz ou a juíza ler, entendeu? Realmente. Você consegue furar um bloqueio, né? Que raramente lei, né? Infelizmente é um sistema, né? É uma realidade. É uma realidade. E aí nós passaremos para os fatos. Aí nos fatos. Nos fatos deixaria muito claro, né? Da posse, mais pacífica, animus domini, que cumpre a função social da propriedade. Nos fatos deixaria muito claro também a relação com o imóvel, do animus domini, da posse exclusiva, da gestão exclusiva. A doutora pode até trabalhar em caixa alta essas informações, viu? Certo. Depois eu iria para o direito, né? Para os fundamentos. Nos fundamentos, o que eu faria, doutora? Eu mencionaria o artigo 1238 do Código Civil. Mencionaria também o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Eu mencionaria também os pressupostos, novamente, do uso capião, que cumpre todos eles, a posse, mansi pacífica, animus domini, que cumpre o princípio da função social da propriedade. Eu mencionaria também nesse uso capião a posse exclusiva dela, a gestão exclusiva dela. O que é a gestão exclusiva? Só ela paga a conta, né? Só ela paga a conta, só ela faz manutenção. Certo. Depois disso... Tem algum artigo aqui a mais? Não, acho que agora... Esse, né? O 1238, o enunciado 492. Por segurança, doutora, e a doutora é muito caprichosa, eu tenho certeza disso, trabalha com a súmula 237 também. O que é a súmula 237? Ela diz que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Porque vai que aparece alguém questionando, vai que surge, né? A gente nunca sabe. Nunca sabe, né? Certo. E aí a gente passaria para... Aí passaria para os pedidos. Só que antes dos pedidos, tem um detalhe importante. Eu tenho uso capião em várias cidades, né? E aí eu já tive problema com o cartório. O cartório é chatinho. O que orienta a doutora a fazer? Ainda nos fundamentos, a doutora abre um tópico em caixa alta da localização e da descrição do imóvel. Abre um tópico. Da localização e descrição do imóvel. Da localização e descrição do imóvel. Aí a doutora copia
a descrição que está na escritura e coloca lá. Ah, tá. E coloca a foto atualizada do imóvel, algumas fotinhos, e o mapinha do Google também. Certo. Mesmo com a planta e com o memorial descritivo, ainda assim, para colocar, para não ter erro, né? É, porque o cartório ele é chatinho. Já aconteceu do cartório negar o registro, informando que na inicial não tinha a descrição do imóvel. Então, para não acontecer com a doutora, vai que aconteça, né? Então, vamos se precaver, né? Com certeza. Aí sim, agora nós vamos para os pedidos, né? Nos pedidos, o que a gente pode fazer? Começa pedindo as preliminares, né? Justiça gratuita, antecipação da perícia. Depois nós vamos para o pedido de mérito. No pedido de mérito, uma dica importante, o pulo do gato, é explicar direitinho o que o juiz tem que fazer. Como é um juiz novo, pode ser que ele nunca tenha julgado os campeão. Então, já aconteceu muito comigo. Eu ganhei a ação dos campeão, mas o juiz, o cartório, não mandava para o cartório de imóveis. Então o cliente ia lá, nada constava. Ia lá, nada constava. Eu tive que despachar com o juiz e falar, juiz, você tem que mandar para lá. Não adianta só ganhar, tem que ter efeito, né? Sim. Então, faz esse pedido, doutora, mais ou menos assim, ó. Depois você fala do seu jeitinho. Requer a procedência da ação. Para que seja aberta uma nova matrícula. Vírgula, uma vez que esse imóvel não tem matrícula, ou seja, um vício registral. Imóvel não possui matrícula. Ou seja, um vício registral, né? E ainda expedir um ofício enviado ao cartório. E ainda expedir um ofício enviado ao cartório para tal determinação. Um ofício. Expedir um ofício enviado ao cartório competente de imóveis para devida determinação. Para devida? Para devida determinação. Ou a doutora pode inverter também, né? Requer que seja expedido um ofício para que seja aberta uma matrícula, uma vez que existe um vício registral. A doutora pode trabalhar do jeitinho que achar melhor, mas é importante dar esse recado, ainda mais se é um juiz que chegou agora, às vezes ele vem do juizado e não sabe, né, o que está fazendo ainda, né? Para ele entender que realmente existe um vício e precisa ser sanado através dos campeões, e para ele entender que ele precisa ajudar a doutora, ele precisa mandar um ofício para lá, para o cartório. O cartório abrir, porque se ele declarar procedente a ação, e provavelmente vai declarar porque é muito tempo de posse, mas se ele não fizer ofício, não fizer nada, a doutora fica travada, entendeu? Entendi. Esse tempo de posse, o tempo que ela morou com ele na casa, soma, né? É posse-somada? É posse-somada. Na verdade, como ela morou com ele, não há que se falar em soma de posse. A posse era uma coposse, né? Só que como ele faleceu, então não precisa entrar no mérito de soma de posse. Na verdade, ela teve a posse exclusiva. Ela teve a posse com ele e a posse exclusiva. Então pode bater nisso. Falar que ela sempre teve a posse, em certo momento dividia com ele, mas ele faleceu. Ele faleceu, né? Faleceu. Essa escritura, ela é de 29/7/93. Tá. Que é quando ele comprou o imóvel. Ele faleceu dia 4/10/2012. Então, mês passado, fez 10 anos, né? 10 anos. 10 anos que ele morreu. Desde quando ele morreu, ela nunca saiu dali. Desde quando estava com ele, né? Na verdade. A doutora pode usar até o parágrafo único. Pega o 1238, mas menciona o parágrafo único. Fala que como ela usa para moradia habitual, existe uma redução de 15 para 10 anos, entendeu? É importante mencionar que existe essa redução de 10 anos, que ela enquadra nela, e também informar que ela mora lá desde 93, né? Também. Juntamente com ele. Juntamente Morava, com ele. né? Certo. Aí depois desse pedido, que é o pedido principal, a procedência, aí a doutora não pode esquecer de pedir a citação dos confrontantes.
Citação dos confrontantes. Lado direito, lado esquerdo de fundos, né? Uhum. Se a doutora tiver essas informações, pode incluir na peça. Se não tiver, o cartório vai fazer esse levantamento. E a doutora emenda inicial, entendeu? Eu tenho. Eu tenho porque o pessoal na prefeitura tem isso tudo. Ah, olha que legal. Então, nota 1000. Tem isso tudo. E costuma... Bater com o do cartório. Não, esses aqui estão na mesma situação dela. Não ter matrícula no cartório de registro de imóveis e está no nome da prefeitura. O Brasil é um país de muitos vícios registrais, né? Nossa, aqui é demais. Foi feita uma pesquisa, 75% dos imóveis são irregulares. É muita coisa, né? Muita coisa. É muito dinheiro de ganhar, né? É verdade. Muita gente precisa de ajuda, né? Verdade. Doutora, aí não pode esquecer também a citação do último proprietário que consta na matrícula do imóvel, viu? Ah, certo. Eu acho que ele já é falecido. Aí a doutora coloca assim, a citação do último proprietário que consta na matrícula ou os seus herdeiros. Claro. Mas aí, se eu não tiver o nome desses herdeiros... Na verdade, na certidão, o juiz vai solicitar a certidão de óbito. Na certidão de óbito vai constar esses herdeiros. Ah, dessa pessoa. Vai. Se a doutora quiser se antecipar isso, né, pode pedir também. E já colocar, né? E já colocar os herdeiros. Se não, a doutora fica quietinha, o juiz vai pedir isso. E a doutora vai emendar inicial também. Certo. Agora não pode esquecer também de pedir a manifestação do Ministério Público, da União, Estado e Município. União, Estado e Município. Município. Pede também, mais um pedido que tem que ser feito, é a perícia. O juiz nomeia um perito para que seja feita a perícia topográfica. Pedir a perícia, né? Nesse caso aqui, não é aquela mesma que a gente pediu para antecipar? É essa mesmo. Pedir que o juiz nomeie um perito? Para que possa fazer o levantamento topográfico. Cumprindo todos os requisitos. Fáticos, né? Como o juiz a gente não sabe qual que é a dele, né? Que ele é novo, chegou agora. Se ele for um bom juiz, a doutora vai ganhar com facilidade. Mas se ele for um juiz... Tem de tudo, né, doutora? Infelizmente o judiciário, o povo brasileiro não tem ideia como que é o judiciário, né? Terrível, né? O que a doutora pode fazer para se blindar também? A doutora pode pedir uma audiência de instrução de julgamento. Não é comum, não tem no uso capião. Mas a doutora pede essa audiência porque se o juiz agir de alguma forma maldosamente e a ação foi improcedente, a doutora já criou a tese do cerceamento de defesa para o recurso de apelação, entendeu? Lá a gente costuma conseguir contato com ele pessoalmente. Mas quando ele despachar, ele já vai dar a decisão. Então não vai dar muito tempo, né? Ele não vai voltar atrás. Qualquer coisa pede só por questão de segurança. Requer que, caso seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja agendada uma audiência de instrução e julgamento para apresentação das provas orais, sob pena de cerceamento de defesa. Ou seja, se ele não marcar essa audiência, provavelmente não vai marcar porque não tem audiência de uso capião, se perder a ação, a doutora já tem a tese do recurso de apelação. E já tem a tese do recurso especial e extraordinário, porque a doutora já pré-questionou lá na preliminar, entendeu? Então, você pode repetir para mim, por favor? Requer o agendamento da audiência de instrução e julgamento para apresentação das provas orais, sob pena de cerceamento de defesa. Certo. O valor da causa dessa ação é o valor venal do imóvel, hein, doutora? Tem o valor venal? Eu posso pedir na prefeitura. Isso, é o valor venal, porque se for usar o valor de mercado, a ação fica um valor maior e aumenta, consequentemente, a taxa judiciária, né? Então, trabalha com o valor venal, né? A única possibilidade do valor venal é se a prefeitura emitir essa certidão de valor venal. Se não... Aí trabalha com valor de mercado. Aí tem que contratar um corretor
não sei se a doutora tem crédito, mas faz uma avaliação de quanto vale o imóvel, entendeu? Certo. Perfeito. Doutora, faz a peça, a hora que estiver prontinha, manda no WhatsApp, eu olho, se tiver alguma sugestão, uma correção eu falo, se quiser marcar a mentoria eu também corrijo, fica a seu critério. Você ganhou mais com o professor, você ganhou um amigo aqui, tá bom? Como que é essa mentoria? É do mesmo jeito que eu marquei essa? Essa, só que a plataforma, nós vamos entrar na plataforma e eu vou abrir a peça. A doutora vai mandar com antecedência, eu abro a peça e vou te mostrando os pontos. É porque eu entrei no site e só tinha essa opção de consulta, né? Aí eu paguei o valor da consulta e eu não sabia como funcionava essa questão da mentoria. Se lá eu consigo fazer isso. Na plataforma eu consigo abrir a peça, te mostrar, corrigir, te mandar já corrigida. Mas aí fica a seu critério. Se achar que é importante fazer isso, nós fazemos. Se não, manda pro WhatsApp também, tá bom? Naquele mesmo que eu agendei, né? O mesmo, te ajudo sim. E vai ser a primeira de muitas ações, hein? Normalmente quando a doutora faz ação com qualidade, o vizinho da frente, o vizinho do fundo, vai todo mundo procurar a doutora. Sim, por isso que eu quis procurar saber da forma mais correta de fazer, porque eu sei que essa cliente vai falar para outros. Vai. E tem muita coisa errada, né, doutora? Eu já vi cursos ensinando a colocar réu. Que réu? Isso é ação declaratória. Quer ver outra ação declaratória? É a ação de mudança de nome. É uma ação declaratória, né? Retificações do público. Já pensou, se você fosse colocar réu na ação declaratória de mudança de nome, retificações do público, você ia processar o pai e a mãe? Já pensou que coisa estranha? A lógica seria essa. Né? Esse aqui eu acho que a gente conseguiu dar andamento nele. Esse aqui é uma dúvida mesmo. Eu estou fazendo também uma outra regularização, só que apareceu para fazer e a pessoa que comprou, ele só tem um contrato de compra e venda particular, de um contrato bem ruim, na verdade. Bem mal feito. Muito mal feito. Inclusive o título deve estar errado. Deve ser compra e venda, né? Tudo é compra e venda. Isso. Não, até a fonte é diferente. Você tem noção. É terrível. E aí, eu fui olhar para ele, né? Até para dar um orçamento para ele. E ele também é a mesma situação desse aí. Ele não existe registro no cartório. Ele comprou uma coisa que não existe. Nossa. Essa é a verdade. E aí, eu preciso regularizar e tal. Fui pesquisar no cartório, não tinha nada. E aí ele também tem, o primeiro dono, essa escritura dessa forma aqui. Do mesmo jeitinho. E aí, embaixo, na última cláusula, tá lá que era fruto de inventário. Ele nem sabia. Ele estava comprando um negócio que já estava num rolo lá de inventário judicial. Entrei para ver qual a situação. Quando eu entrei lá, tá lá uma lista de imóveis que o falecido tinha e tudo. E aí os herdeiros lá disputando essa questão aí. Alguns imóveis já tinham sido vendidos, eles colocaram lá, mas não mencionaram esse imóvel. E aí eu já fiquei um pouco preocupada, porque existe uma má-fé aí. Por que eles não colocaram esse contrato de compra e venda, esse contratinho, né? Lá. E pediu para que o juiz excluísse, né? Ou que já mencionasse. E aí, dentro desse mesmo inventário, falaram de uns outros imóveis que tinham procuração em causa própria. E aí eu fui no cartório daqui pesquisar. E tem uma procuração em causa própria desse falecido passando para uma outra pessoa. Nossa. Essa outra pessoa que vendeu para esse cliente que me procurou. Já é um terceiro. Já está lá na frente. E aí, eu acho que esse é o caminho, mas aí eu quero discutir isso com você sobre isso. Primeira coisa, eu acho que deve se regularizar primeiro o imóvel, uma vez que não cabe o uso capião aí, por mais que ele já mora no imóvel. Mas ele mora muito pouco tempo. Quando nós não temos matrícula, nós temos várias formas de regularizar um imóvel, né? Tem as formas judiciais, demarcação de terras, divisão de terras, são ações importantes. A própria adjudicação compulsória, que agora tem a figura extrajudicial. Então nós temos, pelo menos nesse contexto, aí, umas 15 ações boas para regularizar imóveis. Extrajudicial, ou escritura pública, ou requerimento, administrativa, REURB. Só que todo imóvel que não tem matrícula, que não consta matrícula no cartório, e tem muito no Brasil,
Nós não temos outros meios para regularizar como a REURB, né, regularização fundiária. Sim. Nós temos que fazer uso capião porque é a forma originária que vai gerar uma matrícula nova. Então, nesse caso, pelo fato de também não ter matrícula, tem que ser uso capião, viu? Ele tem muito pouco tempo que está nesse imóvel. Se eu não me engano, ele tem 2 anos. Mas aí, como a gente conserta isso? Hoje, a gente fala, o uso capião tem que ter 5, 10, 15 anos de posse. Mas se a gente conseguir usar os institutos da soma da posse, já seria uma forma para consertar isso. Talvez quem vendeu para ele a posse não se negue a entregar uma declaração dizendo que tinha 15 anos de posse, 10 anos de posse. Aí soma, ou 8 que seja, né? 8 mais 2, 10. Se ele conseguir usar a tese da soma da posse, se a doutora conseguir, pronto, já corrigiu isso. Não só a tese da soma da posse, que pode ser derivada ou originária, mas uma outra tese muito boa é a posse complementar no decorrer do processo. Então, o caminho que eu havia percorrido, eu acho que não está de tudo errado, mas demoraria até mais. Que seria a questão da sessão de direito. Eu até conversei com os herdeiros, eles não se negaram a fazer. Mas para fazer uma sessão de direito, eu preciso de uma matrícula, de um imóvel que exista. Porque e ele não existe. O problema é que a sessão de direitos hereditários, tudo bem, ela tem todo o formalismo, né? Tem que ser por escritura pública, até não ser todos os herdeiros, mas vai fazer inventário? Até pode, de posse. Mas o problema é que o inventário de posse não regulariza o imóvel por si só. O que vai acontecer? A doutora vai acabar fazendo o inventário, vai ter o imóvel dentro de um formal de partilha, mas não vai regularizar. Então vai acabar caindo no uso capião. Então para cair no uso capião já faz agora. Gasta menos e a doutora consegue ganhar tempo com isso, com essa estratégia, entendeu? Então, no caso, se fizesse sessão de direito e eu entrasse como terceiro interessado dentro desse inventário judicial que está ocorrendo, não resolveria? Não resolveria, porque o fim desse inventário é o formal de partilha. Mas a hora que a doutora pegar esse formal de partilha e for registrar no cartório, o cartório não tem matrícula. O cartório vai falar assim, eu não posso registrar, sendo que não tem matrícula aqui, entendeu? Entendi. Aqui é o seguinte, a matrícula a gente abre no imóvel, abre o nome da prefeitura. Depois que abre o nome da prefeitura, que a pessoa vai lá e registra no nome dele. Por quê? Não tem REURB aqui, não tem nada. Então, e essa procuração em causa própria que o falecido deixou, a gente consegue colocar no nome dele. Lucas, que é o nome dele. Entendi. Ou esse falecido. Eu conseguiria abrir uma matrícula e registrar em nome do Lucas, que é o falecido. Isso aí, até aí eu sei que eu consigo fazer. Tá. Daí pra frente que eu não consigo. Que vai travar, né? Vai travar. Que eu esbarro. Sabe o que a doutora pode fazer? Faz a situação de forma mista. Dá o devido andamento no uso capião e, por outro lado, como a doutora trabalha na prefeitura, faz isso. Deixa no nome, se conseguir deixar no nome do falecido, né? Isso, porque o uso capião, se aparecer essa matrícula ou não, o efeito vai ser o mesmo. É que se a doutora fizer um uso capião direto, a doutora também vai mencionar a tese do vício registrado, entendeu? Entendi. Eu só fiquei limitada pelo tempo. Eu achei que não conseguiria, porque tem 2 anos. Eu acho que esse contrato... Eu tenho até o contrato aqui, deixa eu ver a data que talvez ele tenha 2 anos de posse, mas quem vendeu para ele tem 10, tem 8, né? Quem vendeu foi o falecido mesmo, o próprio Lucas. E quanto tempo de posse tinha o Lucas? Tem um tempinho já. Porque se bater, 8 anos no exemplo, 8 mais 2, 10 anos, né? Usa a tese da soma da posse derivada. E por questões de segurança, usa a posse complementar também no uso capião. Abre um tópico da posse complementar. O que é essa posse complementar? É a posse do uso capião, no decorrer do uso capião, essa posse vai ser contada, entendeu? Entendi. O contrato dele é de 2021, fevereiro. E a posse complementar, se a doutora digitar no Google, posse complementar, aparece já vários julgados do Superior Tribunal de Justiça. Certo. Então eu acho que é essa situação, então, que vai enquadrar melhor. Eu faria porque o uso capião vai resolver, né? O outro formato, a doutora tem conhecimento na prefeitura, sabe que vai avançar, mas vai travar, né? Eu não vou conseguir registrar, né? Certo. Eu acho que era só isso mesmo. Doutora, você ganhou um amigo, ganhou um professor aqui, quero te ver na pós, hein, online, hein? Quero te ver lá. Pode deixar que eu vou fazer. Pessoa do bem, pessoa estudiosa, é o perfil do nosso time, viu? Muito obrigada. Fica com Deus, tá bom? Com Deus também, qualquer coisa eu entro em contato. Tá bom, tô aqui. Tchau. Obrigada, tchau.